E hoje temos um convidado muito especial, Gilmara. Apresente o nosso convidado, por favor, Gilmara. Boa noite, mais uma vez, Dr. Tiago, aqui conosco, cirurgião de cabeça e pescoço. Vem falar um pouquinho com a gente sobre o mês, o Julho Verde. Exatamente. Seja bem-vindo, Tiago. Uma salva de palmas para Tiago, Eduardo. Obrigado pelo convite. Antes de você falar do Julho Verde, eu quero conhecer o Dr. Tiago Ribeiro. Quem é Dr. Tiago Ribeiro? Então, Tiago Ribeiro nasceu em Aracaju, nascido e criado. Eu fiz a parte de cirurgia de cabeça e pescoço, porém no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Né? É um dos maiores hospitais da América Latina. Inclusive, é o hospital que faz as diretrizes, né, para o tratamento não só da cabeça e pescoço, dos cânceres de cabeça e pescoço, mas de todos os cânceres, né, que existem. Então, é uma instituição muito forte e a gente presta muita atenção no que ela diz, né, para poder ajudar na prevenção, diagnóstico, tratamento de todo tipo de câncer. No meu caso, né, e trabalho na parte de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, antes da parte da cabeça e pescoço, você disse que é aracajuano, é casado, tem filhos? Sou casado. Já tenho mais de 10 anos de casado, tenho 2 filhinhas. Mais de 10 filhos. Tenho 2 filhinhas. Mande um beijo para suas filhas. Um beijo para Maria Luísa, para Maria Clara. Elas têm 7, 8 aninhos, né? São minhas paixões. Junto com minha esposa, Kênia. Ela é cirurgiã plástica, a gente se conheceu na residência e acabou que, de tanto operar junto, foi ficando junto. E aí acabamos noivando, casamos e eu trouxe ela para cá. Ela é capixaba, ela é nascida no Espírito Santo, mas agora já é um pouquinho aracajuana, exatamente. E você estudou no seu primário? Eu estudei a minha vida toda no Colégio Salesiano. Depois eu fui fazer o pré-vestibular e aí entrei na Universidade Federal de Sergipe, né? Um carinho muito grande que eu tenho, né, pela Universidade Federal de Sergipe. Depois fiz a cirurgia geral no Hospital Universitário, né? Consegui fazer. E depois eu fui ao Rio de Janeiro fazer a cirurgia de cabeça e pescoço. Lá eu fiquei 3 anos e aí depois voltei para a terrinha. E por que medicina? Então, a medicina, ela nasceu, era um sonho antigo, né? É tanto que eu tentei o vestibular de medicina no primeiro, segundo, terceiro ano, eu não passei. Então, no 4º ano que passou. E eu escolhi, minha mãe é técnica de enfermagem aposentada. E eu vivi um pedacinho dessa coisa da medicina, que ela trabalhava na época do INAMPS, muito tempo atrás. E, de vez em quando, eu ia com meu pai buscá-la no trabalho e via aquele ambiente, aquela coisa, a questão do cuidado, a gratidão das pessoas, o poder ajudar de uma forma diferente, né? E isso me chamou muito a atenção. Eu gostava muito de biologia quando era menino e eu acho que foi juntando uma coisa com outra e, de repente, eu enveredei por esse caminho, que hoje eu, graças a Deus, não me imagino fazendo outra coisa, né? Realmente a medicina rapaz, que especialização é essa, Gilmar? Eu já ia perguntar. E a cabeça e pescoço, como é que surgiu essa paixão, opção, essa né? paixão? Foi a anatomia. Quando eu estava fazendo cirurgia geral, eu ia fazer urologia. É engraçado que eu fiz o estágio opcional em urologia. Eu falei, não, vou fazer urologia na época do Dr. Ricardo Bragança. Eu comecei a acompanhar ele, né, lá no Hospital Universitário, algumas cirurgias. O aparelho urinário é muito interessante, você tem muita coisa para operar, né, para poder trazer benefício para o paciente. Mas Dr. Carlos Alberto Mendonça, né, que é o cirurgião mais antigo daqui, tinha também dias de cirurgia e foi o dia de, né, ficar com ele alguns meses por conta da residência. E aí pronto, aí começou a eu entrar nas cirurgias e aí eu me apaixonei pela anatomia do pescoço, que num primeiro momento me assustou, mas depois a complexidade, a beleza a natureza, né, perfeita. A anatomia é uma coisa espetacular. E aí pronto, isso aí me arrebatou. E aí a cabeça e pescoço tomou conta. Eu já estava quase que decidido a fazer residência, ainda bem que não tinha inscrição feita, né? Senão eu não sei o que ia fazer. E aí eu, graças a Deus, na primeira prova, e eu mirei o Instituto Nacional do Câncer, porque realmente, naquele momento, após analisar todas as opções que existiam, né, no país, eu mirei ela, tanto que eu não fiz
praticamente prova em nenhum lugar. Testei para lá e, graças a Deus, tive êxito e fui e vamos lá. E, graças a Deus, deu tudo certo. Na verdade, o que parece que é a cabeça e pescoço que lhe escolheu, né? Então, às vezes eu penso nisso. Será que eu fui escolhido ou eu escolhi, né? Mas, realmente, se disser assim, Tiago, foi o que lhe chamou primeiro com relação à cabeça e pescoço. Foi a anatomia. A anatomia do pescoço é belíssima. Um monte de vaso, um monte de nervo, tudo juntinho ali, milímetro a milímetro. Tem que ter aquele cuidado para separar tudo. E aí, isso daí foi que me arrebatou. Legal. Uma cirurgia bem minuciosa, né? Bem delicada, com órgãos muito próximos, né? Estruturas próximas. São estruturas. Com suas delicadezas que precisa ter muita atenção. Né? Quem vê um pescoço aberto acha horrível, eu acho lindo, né? E o Júlio Verde? Essa conscientização sobre a cirurgia de cabeça e pescoço, como é que começou o Júlio Verde? Está relacionado a alguma data específica ou foi um movimento criado para alertar a população como forma de trazer mais informação, de mobilização? O mês, o Júlio Verde, assim como existe, né, o outubro, o novembro, e agora, assim, as especialidades em si vão começar a dividir os meses, né, porque não existem só 12 especialidades médicas. Então, a gente acaba que o Júlio, assim, historicamente, eu não sei nem lhe responder em si por quê, né, mas, enfim, a gente pegou o mês de julho justamente para ser um mês de conscientização, né, trazendo a atenção da população para o câncer de cabeça e pescoço, principalmente para o fato de que tentar evitar, né, o câncer de cabeça e pescoço, evitar os fatores de risco e, nos primeiros sintomas, né, já que quem tiver os primeiros sintomas, procurar ajuda, porque isso é fundamental no tratamento de qualquer tipo de câncer. Então, a prevenção é a palavra-chave, mas no preveniu, tem que procurar, né, ajuda o mais rápido possível no primeiro sinal, porque a chance de cura é gigantesca. Tiago, você falou dos fatores de risco. E como o nosso programa também é para leigos, quais seriam esses fatores de risco para evitar o câncer? Os dois principais fatores de risco para o câncer em cabeça e pescoço são o cigarro, né, e o álcool, né? O cigarro, ele, em qualquer quantidade, ele vai induzir a formação tumoral. Ele aumenta o risco. Quando junta o tabagismo e o alcoolismo, aquele alcoolismo diário, o alcoolismo pesado, né, você tem 20 vezes de risco de aumento. Então, é uma chance gigantesca o paciente que, né, tem esses dois vícios. Aí muitos pacientes me falam, doutor, eu tomo uma cervejinha no fim de semana, tudo mais, um vinho. Isso não tem problema. Né? A dose do álcool ela realmente, você titula isso. Então, eu tomo uma tacinha de vinho no almoço todo dia. Não faz mal. Né? No fim de semana eu tomo uma cervejinha no churrasco com os amigos. Agora, tudo bem. Mas se você tem um hábito pesado nesse sentido, aí você aumenta a chance de risco. Esses são os dois principais. Né? E claro que o que chama muita atenção hoje é o público jovem tá trazendo de volta esse vício e esses cigarros eletrônicos, que é assim, um absurdo, né? Eu ia perguntar justamente isso. Já tem estudos comprovando se há diferença tanto no tabagismo, com a fumaça do cigarro original, né? Cigarro original, do tabaco fumado, né? Com o eletrônico, há uma diferença. Então, o que acontece com o cigarro comum? No cigarro comum, a gente conhece todos os venenos que estão lá, né? E todos fazem mal, tá? O problema do eletrônico é que a gente, às vezes, não sabe nem o que tem de ruim ali dentro, né? Então, é realmente um monstro escondido ali dentro. A gente não sabe em que nível de substâncias tóxicas que tem ali, porque você não tem uma padronização, né? Então, e o que tem nos rótulos que existe, a gente não sabe se é verdade. Né? Então, isso é uma coisa que é muito difundida, porque vira moda, né? E ninguém acha que vai acontecer com quem está usando. Né? Eu tenho, inclusive, amigos que usam assim e falam, pelo amor de Deus, pare com isso. Isso faz muito. Não, é pouquinho, é só quando eu bebo, é só no fim de semana. Mas é isso daí que aumenta o risco. Né? O álcool, em pequenas doses, tudo bem, mas o tabagismo de qualquer... a gente lembra do tabagismo passivo, né? Você não fuma, mas está perto de quem fuma, já faz mal.
né? Então, imagine esse vape aí, esse cigarro. Quais seriam os principais sinais e sintomas que chamariam a atenção para buscar esse atendimento? Então, a presença de lesões dentro da boca, né? Se você percebe uma feridinha na boca, que dura mais de um mês. Por que eu falo mais de um mês? Porque todo mundo já ouviu falar de afta, né? Então, a aftazinha, ela aparece, dói bastante, tá ali, você vê aquela feridinha ali, mas em 2 semaninhas ela some, né? O câncer inicial, não. Ele vai permanecer depois de um mês. Pequenininho, do jeito que está, mas ele vai crescer. Então, qualquer ferida na boca, né, na mucosa oral, na língua, que dura mais de um mês, ela tem que ser analisada. Carocinho, feridinha, tudo mais. Dor ao engolir, né, que também tem, né, passa de 2, 3 semanas. Rouquidão, que dura mais de um mês. Né, esses são os principais sintomas, né, que vão levar o paciente a se preocupar e não esperar mesmo. Vai, pode não ser nada? Pode. Mas se for, você diagnostica no início 85% a 90% de chance de cura. Se você deixa para lá, ele vai aumentando e aí a chance de cura pode cair até para chances mínimas, né, de você ficar livre disso. Então tem que ter muita atenção com isso. Esses são os cânceres de cavidade oral, faringe, laringe. A tireoide é um pouquinho diferente, os sintomas, porque a glândula tireoide, né, ela está aqui escondidinha no pescoço, então é o abalamento cervical, a pessoa vê uma diferença no espelho, uma simetria, né? Pode ter um teste simples, que é você pegar um copinho de água, né, e colocar a aguinha na boca, levantar o queixinho na frente do espelho e engolir, e ver se percebe alguma bolinha subindo e descendo. Na deglutição. Na deglutição. Então, isso é um testezinho que qualquer pessoa pode fazer. E a outra é na rotina, né, que se faz uma ultrassonografia para procurar, né, o nódulo. E uma parte curiosa da tireoide é que o álcool e o tabagismo não influenciam, né, nessa formação tumoral. O único fator externo mesmo para câncer de tireoide é a radiação ionizante. Então, quem trabalha muito com raio-x em laboratórios, né, que tem máquinas de tomografia, tudo, ou usina nuclear, que no Brasil, graças a Deus, é menos, né, mas tem países que você tem incidência. Japão mesmo, o acidente de Fukushima, se espera uma explosão, né, no número de novos casos nos próximos anos pela radiação ionizante. Mas também a gente tem que se preocupar. Graças a Deus, da cabeça e pescoço é o menos agressivo, mas a gente não pode deixar correr solto, né? Sim. E interessante, coincidência ou não, esse final de semana, eu fazendo algum serviço de pintura lá em casa, eu sou pintor também. Entre outras coisas. Entre outras coisas. E eu estava escutando o podcast do Denilson Show, que quem foi entrevistado foi Caio Ribeiro, Caioba. E ele contando a história dele, a experiência que ele teve com câncer de cabeça e pescoço. Que os pais médicos e o fisioterapeuta dele, que ele era um ex-jogador de São Paulo, Caio Ribeiro. E, inclusive, nossos filhos não o conhecem como jogador, conhecem como narrador do FIFA. Exatamente. Do joguinho de videogame. Do videogame. Ele e o que fazia o Big Brother. Thiago Leifert, né? Thiago Leifert. Ele disse que, certa vez, o fisioterapeuta percebeu que está com um carocinho, já viu o que é isso e tal. Aí, não. Aí, passou uma semana, ele de novo na fisioterapia. Rapaz, você tem um pai, um médico, você não já foi ver o que é isso? Rapaz, ele... Tá, aí foi falar com o pai. Pai, pediu alguns exames. Rapaz, vai procurar uma cabeça e pescoço. Aí o pai foi, aí quando viu, fez os exames todos e descobriu que era um linfoma Hodgkin, né? No iniciozinho, tal, começou a tratar. Ele ficou até, se eu não me engano, na Copa do Mundo, ele fez com o cabelo... Ele tá terminando. Por causa da quimioterapia. Isso, está terminando. E foi no início e com 95% de chance de... Exatamente. Essas questões dos carocinhos que aparecem no pescoço é assim, a coisa que chama atenção na cabeça e pescoço é porque esses carocinhos são os gânglios linfáticos, né? Sim, sim. Que aqui o povo chama muito de lândra, às vezes íngua e por aí vai. Isso é muito comum chegar no ambulatório da Infecto. Com a íngua, né? A Infecto recebe muitas linfonodomegalia e às vezes um linfonodo, porque é um processo infeccioso de via aérea, vai fazer um aumento. A persistência desse linfonodo é que vai gerar
a necessidade da avaliação e da continuidade do acompanhamento, e o cirurgião de cabeça e pescoço entra como importante. E a gente acaba ajudando algumas áreas nesse sentido mesmo, porque no nosso corpo a gente tem aproximadamente 400 gânglios desses. 200 estão na área de cabeça e pescoço. Então é muito comum que uma doença que se manifeste com eles venha aparecer no pescoço. Né? Porque o linfoma em si é uma doença do tecido hematopoético, né? Quem vai tratar é o hematologista. Né? Mas descoberto no iniciozinho assim, a chance de cura, e também tem que ver o subtipo, né, que foi. Mas graças a Deus que ele está bem, né? Diagnóstico. Ainda bem o fisioterapeuta viu lá, diagnóstico precoce, né? Isso foi bom, muito bom. Ajuda. E era isso que era justamente isso. Quando procurar, primeiro para o leigo, quando procurar o cabeça e pescoço, e para os colegas quando encaminhar e já com que exames, que isso é importante também, né? Então, para o leigo é aquela questão das feridinhas na cavidade oral, né, as bolinhas no pescoço, que realmente... os gânglios linfáticos não significa que se aparecer a doença. Pois né? Porque é um sistema de proteção. Se um vírus, bactéria ou fungo tenta agredir a gente, eles vão inchar. É o sistema de defesa. Né? O quartel ali enche de células brancas e ficam demasiados doloridos. Isso é comum. Agora, outra coisa é você ter 2, 3, 4 semanas a presença aumentando, né, de tamanho, aumentando de número, então isso já chama atenção. Então tem que procurar também a avaliação. Para o colega que é médico e pode fazer alguma coisa a mais, ele pode pedir um exame de imagem, que seria uma ultrassonografia, já ajuda muito isso daí, porque vê a característica do gânglio, e até o exame de punção. Porque o exame de punção faz o quê? Que a agulhinha vai lá, coleta material, esse material vai para o patologista, e o patologista já vê se é uma lesão só inflamatória, que foi em tentativa de infecção, né? Ou se está contaminado com alguma doença, né, linfoproliferativa, que a gente chama. São aí os cânceres principais, são os linfomas mesmo, ou até um carcinoma metastático. Pode ser uma metástasezinha já que o paciente nem sabia que estava com um câncerzinho e já mandou a metástase. Então, para o colega médico, está ali, está no posto, está no consultório, às vezes não tem nada a ver com cirurgia, mas percebeu isso daí, isso é comum acontecer, né? Já pode pedir um examezinho de imagem, um ultrassom, já ajuda a gente. E se delimitou bem, está aqui na cadeia esquerda, pode pedir um exame de punção, que se o paciente levar, também já... tudo é velocidade, né? A velocidade ela é muito importante no diagnóstico para atingir a cura. Eis a questão, Gilmara. Como é que está essa velocidade no SUS? Como é que está o fluxo, né, de acesso ao cirurgião de cabeça e pescoço? Hoje a gente tem no USE o serviço de triagem lá, né? E ele consegue fazer o filtro para isso, porque às vezes é encaminhar no paciente que não tem nada a ver com câncer de cabeça e pescoço. Mas quando é feito, né, a triagem filtra esse paciente, todos os exames pré-operatórios ou de estadiamento são solicitados para você ver em que estadio está o câncer, já para direcionar o paciente para consulta e iniciar o processo terapêutico, né? Então, hoje, a gente está vivendo um momento muito importante, é um divisor de águas no tratamento no SUS, porque o USE hoje realmente tem um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Então, o USE hoje conta, salvo engano, são 13 cirurgiões de cabeça e pescoço já, que estão lá diuturnamente trabalhando de segunda a segunda no tratamento, né? Agora, existe um acúmulo, né? O serviço ele foi montado tem 3 meses, né? E tem um pouquinho, talvez mais ou menos. Então, você tem uma fila aí, e isso daí está sendo trabalhado diuturnamente para poder zerar essa fila e ganhar velocidade. O tratamento do diagnóstico, o início do tratamento, ele tem que ser o mais rápido possível, porque isso prediz a chance de cura do paciente. Tá? Mas com o serviço funcionando, né, e a gente rezando para poder o Hospital do Câncer, né, ele vir mesmo para ficar e ajudar. Tem o Hospital de Lagarto, né, o Hospital do Amor também, que tomara que chegue aí para se unir. Eu não conheço muito o serviço de lá, mas eles também estão trabalhando nessa seara aí, né, para poder vencer o câncer. Então, o paciente, para ter acesso a esse serviço, ele vai com o encaminhamento da unidade de saúde,
Já com a biópsia, não. Não, se ele tiver uma lesão, uma ferida na língua. Certo. Faz o encaminhamento para lá. Se puder fazer uma biópsia, né, por exemplo, um dentista está lá no consultório, percebeu. Se ele puder, pega um pedacinho da lesão, né, coloca num frasquinho de formol, pedir uma patologia, isso adianta. Tudo isso ajuda. Entendi. Né? Mas não tenho capacidade técnica, de repente, eu nunca fiz uma biópsia, tenho medo de sangrar, né? Se sangrar. Então, assim, realmente, às vezes a pessoa até quer ajudar, mas não tem o recurso para isso. Encaminha de qualquer forma para poder ele ser acolhido, tá? E a partir daí iniciar, né, o processo mais rápido de diagnóstico e tratamento. Então é um serviço porta aberta lá. A triagem está funcionando assim. Às vezes o que acontece é que se tiver um volume muito grande para atendimento no dia, ele passa para outro dia. Mas o paciente ele vai ser atendido, ele vai ser acolhido, ele vai ser direcionado. Né? E a partir daí, então, os cânceres que têm que ser tratados com mais velocidade, eles vão ser tratados como tal. Porque em oncologia tem um detalhe assim, às vezes você vê aquele paciente, coitado, que já está debilitado, estadio avançado, aquela coisa toda, e você vê um que você olha e diz, está doente? Né? Aí você tem que ver ali o que você tem que resolver primeiro. E às vezes quem tem que resolver primeiro é o que parece que nem doente está. Né? Então é uma coisa assim que um pouquinho diferente do que a gente vê numa urgência e emergência. Né? Então a urgência oncológica é um pouquinho mais complexa nesse sentido. Mas o pessoal está trabalhando com relação a isso daí muito bem. E os cânceres de tireoide também é nesse ambulatório? O câncer de tireoide também, né, ele é operado no USE. Né? O hospital de cirurgia, né, eu não sei como está o funcionamento lá, mas ele também atende casos de câncer. E o hospital universitário também. Eu acabei falando do USE porque é o maior serviço, né, hoje que tem o maior número de cirurgiões de cabeça e pescoço. O câncer de tireoide ele se dilui um pouquinho nesse sentido aí. Entendi. Mas ele tem uma característicazinha, porque o câncer de tireoide ele tem um comportamento biológico diferente. Né? Então, ele anda devagarzinho. Né? Se a gente for comparar assim, ele anda a passo de formiguinha. Né? Um câncer de língua, não. É um avião a jato. Né? Então, câncer de língua ele tem que passar na frente dos cânceres de tireoide, porque não pode esperar. Senão, depois não tem nem o que fazer. Né? Então, o de tireoide, não. Não que você não tem, vai relegar ele a segundo plano, não resolve. Não, tem que resolver. Mas não é a prioridade dentro do centro de oncologia. Né? O câncer de tireoide ele pode esperar um pouquinho. O problema é convencer o paciente, né? Que ele ouve a palavra câncer, pronto, vai morrer, vou morrer. Né? Ai, meu Deus do céu. Mas hoje, se a gente fosse escolher ter um tipo de câncer, né? Se aparecesse um anjo mau aqui, cada um aqui tem que escolher um tipo de câncer. Escolha o seu, cada um escolhe um. Eu escolhi de tireoide. Né? E aconselhar todo mundo. Então, pessoal, escolha de tireoide aí, todo mundo. Porque a chance de cura é gigantesca, né? É diferente. Então, no serviço de oncologia a gente tem que ter esse cuidado, né? Para poder selecionar bem os casos e para o serviço correr de acordo, né? Pois é, rapaz. Tiago, uma honra tê-lo conosco, né? Amém. A primeira de muitas vezes, né, Gilmara? Com certeza. Muitas vezes, porque tem mais temas relevantes na área cabeça e pescoço. Foi importante para a gente você falar como é que funciona esse fluxo hoje, né, Fernanda? A gente já pega, faz um encaminhamentozinho, já... Se puder, faz o exame. Lembra de chegar com o exame lá, ajuda muito. Se conseguir a biópsia, melhor ainda, né? No encaminhamento, já colocar assim, na voz do médico. Aos cuidados de Dr. Tiago, né? Olha só. Mas foi importante. E essa fila do SUS, como é que ela... Hoje você tem noção? Eu não tenho os números, né? Porque assim, já se deu um ganho grande com relação ao número de cirurgias, mas o número eu não sei dizer. Talvez o que a gente vai fazer é, quando completar um ano de serviço funcionando, fazer a estatística. Né? Como a fila estava, como a fila ficou. Graças a Deus, quantos pacientes foram atendidos a tempo e conseguiu o êxito no tratamento. E aí você ir modulando, porque, meu Deus do céu, carcinoma de cavidade oral teve uma letalidade muito alta. Então, o que foi? Foi tempo? Foi resposta? Foi falta de diagnóstico? Atrasou os exames? O sistema público não conseguiu fazer os exames pré-operatório a tempo? Então, para poder estudar, a gente tem que ter dados, né? Sim. E como está iniciando agora, a gente acaba que não tem como essa ferramenta ainda, mas dentro de breve, faz um aninho, com isso daí a gente consegue fazer um estudo bem aprofundado com relação ao tema. Com certeza. Pois é, Gilmara. Bela entrevista. Eu que agradeço a honra, viu?
Obrigado pela lembrança. Disse que nunca tinha falado podcast, parece que tem voz rapaz, eu nunca fiz esse negócio, eu não sabia nem botar o microfone. Muitos, né? É o início, Então, Tiago, muito obrigado. Acho que o último recado para a Câmara da Verdade é essa aqui. Você pode falar falar com a população. Qual é a sua mensagem? O que é que você deixa como informação, como... a mudança do estilo de vida é uma situação muito importante dentro do tratamento, desafio, É um desafio e muito importante ser colocado. Mas qual é a mensagem que você deixa para a conscientização desse Julho Verde, para que a população esteja atenta e que os profissionais também se sensibilizem para o encaminhamento, para o direcionamento e lembrar que o câncer de cabeça e pescoço está aí, precisamos atuar. Precisamos, Então, é a conscientização mesmo. Então, é evitar o fator de risco. Né? Parar de fumar. Um cigarro faz mal. Ficar perto de quem fuma faz mal. Um cigarro, então, faz muito mal. O etilismo pesado, evitar. Né? Então, se você evitou o fator de risco, você já está fazendo um grande papel incentivando outras pessoas ao mesmo. E aos primeiros sinais e sintomas, procurar atendimento médico. Não é com cabeça e pescoço. Procure um médico. Porque ele vai poder lhe orientar e lhe direcionar ao serviço. Lembrando, feridinhas na boca, feridinhas na língua, passou de um mês, rouquidão que passou de um mês, sangramento, cavidade nasal, oral ou pelo ouvido, procura também. E os carocinhos no pescoço, passou de um mês, passou de 2, está aumentando, vai também, porque a gente pode, já num diagnóstico inicial, a chance de cura é altíssima. É isso aí. Tá aí, doutor Tiago, a salva de palmas, Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Foi ótimo. Muito obrigado, Tiago. Seja sempre bem-vindo à Voz do Médico. E você, cadê, Gilmar, o recadinho? Não fique sócio. Não fique só, fique sócio. É isso aí, pessoal. Compartilhe todas essas informações. Dê o seu joinha e aperte o sininho. O que significa isso, doutor para Tiago? Receber as notificações. É isso aí. Então é isso, uma salva de palmas. Muito obrigado, Tiago. Valeu. Obrigado pela atenção, pelo carinho, gente.